Olá, amigos do Motorizando. Hoje o episódio número 10. Estamos aqui com a presença do Marcos, Carlos Henrique e Levi, da MD Consult, onde teremos algumas informações relevantes. A MD Consult é uma empresa de consultoria que vai desde a avaliação do veículo, pela parte jurídica, a área comercial, enfim, vamos ter muitas informações relevantes, mas somente depois aqui da nossa vinheta, que a Adélia vai soltar agora a vinheta. Vai lá, Adélia, por favor. Gente, estamos aqui com a equipe da MD Consult, a turma fantástica, estive conversando aqui antes com eles, mas antes eu vou pedir aqui o Marcos que faça a apresentação da MD Consult, o que é exatamente a MD Consult, onde ela atua, qual é a missão da MD Consult, onde vocês querem chegar. Olá pessoal, né? Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, né? Depende do horário que você está assistindo aí, né? Primeiramente quero agradecer aqui o convite, tá, Everton? É um prazer estar aqui no podcast, né? No Motorizando. Já assisti alguns episódios aqui de vocês. Legal, né? Obrigado pela audiência. Falar em audiência, deixa eu lhe interromper, que eu esqueço, se eu não pedir. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, participem, possam dar sugestões de temas para serem abordados aqui, que é muito importante para todos nós. Perdão, senão eu vou esquecer, se eu não falar agora eu esqueço. Já se inscreve aí, né, no canal, né, compartilha com o pessoal, né? Quem o pessoal está assistindo aqui, que curte do setor automotivo, já faz esse compartilhamento, dá sugestão aí nos comentários, né? Vamos lá, né? A MD Consulting, né? Exato, né? Meu nome é Marcos Duarte, tá? Trabalho na área desde 2018 com avaliação cautelar, tá? Vou explicar um pouquinho aqui da minha história para vocês entenderem como que nasceu a MD Consultoria Automotiva, né? Eu sempre trabalhei com avaliação, tá? Já tive outros trabalhos também, mas em 2018 comecei, né, trabalhando numa empresa, né, uma multinacional, como eu expliquei para você, né, a Decra. Trabalhei durante 4 anos lá com avaliação cautelar, avaliação de seguros, fazia todo tipo de avaliação aqui em Fortaleza. Por isso que eu criei muitos relacionamentos, né, com muitos donos de loja, muita gente do mercado que era vendedores e hoje que são donos de loja, me conhecem, então sempre que precisavam de avaliação me chamavam e tal, e a gente conseguia fazer sim esse trabalho de avaliação de forma assertiva, né, rápida e um trabalho ali com qualidade, né, que eles precisavam desses relatórios rápidos. Em 2022 foi o grande passo que a MD Consult, né, deu. Né? Eu sempre tive esse sonho, né, de trabalhar, de empreender. Eu já empreendia para a Decra naquela época, né? Eu usava minhas redes sociais, fazia um trabalho muito forte no Instagram. Tinha poucos seguidores, né? Ainda não entendia muito bem como é que funcionava a internet em si. Fazia vídeo de toda forma e tal, mas estava sempre mostrando ali nos meus stories. Muita gente me acompanha do começo, sabe que eu continuo fazendo isso, mostrando o meu processo de avaliação nos stories, né? Aí não fazia muito captação de informativo nos reels, que era vídeos, né? Mas ativo todo dia ali fazendo avaliação e mostrando passo a passo os processos, né? E a gente sempre fazia esse empreendimento, eu fazia captação de venda do meu serviço pela minha rede social. Você que é um lojista, você que vai comprar um veículo seminovo, agenda seu horário, a agenda da semana está aberta, né? Então a gente fazia exatamente dessa forma já naquele começo. Né? E assim, a gente foi trabalhando, eu fui vendo que realmente tinha potencial, conheci algumas pessoas do mercado, inclusive o Rafael, né? Eu conheci ele, foi uma das pessoas que me deram um empurrão. O Wesley Praciano também, que é uma pessoa que eu gosto bastante, né? Que foi uma das pessoas que fazem parte da minha história, deu um empurrão também pra gente. Marcos, cara, tu tem um futuro, dá pra tu fazer um trabalho, empreender e tal, faz um trabalho de consultoria, né? Conheci também o Rogério, né? O Rogério do Carro Perfeito, foi uma das pessoas que me deram, né, apoio também no começo. A gente fez um trabalho durante 1 ano, eu comecei uma parceria com ele em 2022, em 2023 a gente seguiu rumos diferentes e eu comecei a trabalhar sozinho aí na captação de trabalho. E eu pedi minhas contas, tá, Everton? Né? Inclusive esse mês, né? Esse mês, dia 25 de 2022, faz 2 anos que eu pedi as minhas contas do CLT e comecei a empreender aí com consultoria automotiva, né? Então assim... Estou vendo que tem um crescimento bem expressivo, eu estava olhando nas suas redes sociais... Muitos seguidores, né? Muito massa. A gente começou com poucos, mas a gente vai fazendo trabalho com qualidade. Eu sempre vou nichando o meu trabalho, como eu estava conversando com você, né? Um trabalho educativo, informativo, alertando as pessoas dos riscos, tanto dos dois lados, né? As pessoas que vão comprar, como os lojistas que podem comprar carros aí de forma errada. Sim, se ele burlar o processo de avaliação. São dicas importantíssimas, até porque os produtos mudam muito com o tempo e Perfeito. É a velocidade com que essas mudanças acontecem, não é a mesma velocidade que a gente consegue acompanhar. Então precisa de treinamento, precisa de preparo, né? Inclusive, Everton, eu fiz muitos treinamentos técnicos de avaliação dentro quando eu trabalhava da própria Decra, tá?
inspeção mecânica básica, vistoriador avançado, vistoriador técnico, até partes estruturais como pintura, identificação, toda essa parte de avaliação técnica do veículo, a gente fez esses treinamentos para poder aplicar aqui na rua. Marcos, antigamente um avaliador era no olhômetro, né? Ele tinha que ter aquele olhar clínico dele, uma visão assim sagaz de tentar perceber quando tinha alguma falha na pintura. Sim. Mas hoje existem equipamentos, técnicas, tecnologias para você fazer avaliação e muitas informações que daqui a pouquinho a gente vai estar entrando nesse detalhe técnico, mas eu queria que entender assim, a MD Consult, além dessa parte da avaliação de veículos, vocês dão treinamento, capacitam os profissionais da área para fazerem esse trabalho bem feito, você também presta o serviço para aquele comprador que quer individualmente saber se está comprando um bom carro, pode contratar a MD Consult. Com certeza. E a MD Consult vai lá, faz a avaliação do veículo e precifica, inclusive, também? Ajuda na precificação do carro, né? O nosso treinamento, né? Como é que surgiu essa ideia do treinamento, tá, Everton? Já é a 3ª edição que a gente vai fazer em Fortaleza, tá? Foi ano passado, a gente fez a primeira turma em novembro, foi um sucesso, né? Eu tive uma recepção muito boa das pessoas que trabalham na área, querendo se capacitar, né? Porque, como você falou, é evolução, né? As pessoas precisam se aprimorar, precisam entender que tudo vai evoluindo, existem novas resoluções, a resolução ela vai se atualizando. Então, a avaliação é baseada em resoluções, né? Numeração de chassi, etc. E a pessoa tem que se aprimorar. A gente dá, sim, treinamento, né? Para empresas também, tá? Eu faço particular esse treinamento, se os caras quiserem me contratar para a gente fazer lá um treinamento, né, no método MD, o processo que eu tenho de avaliação para ele ser mais assertivo e conseguir precificar aquele carro de forma correta. Certo? Então, assim, a gente ensina os profissionais de avaliação da loja a serem assertivos para eles conseguirem precificar esse carro de forma correta. Saber exatamente o que vai entrar ali no estoque dele. Tá certo? Hoje, no mercado, nós temos muitos dados. E até facilidade de obter esses dados. Mas você transformar os dados em informações, em conhecimento, não é fácil. E você não pode também ficar restrito somente àqueles dados ali. Vou dar um exemplo aqui, que a gente tem, eu recebo dados da nossa federação, né? A Fenalto, que diz quantos carros foram vendidos no mês, diz por faixa etária de uso do carro, de 0 a 3 anos, de 3 a 5, de 5 a 8 e assim por diante, até os mais velhos, né? E diz a quantidade de carros nessa faixa, aí dizem por modelo também, quais os carros venderam mais. Quais foram os mais vendidos, né? Mas, às vezes, e nós temos também um parceiro, a OLX, que dá dados também dos carros que são mais procurados, mais buscados no portal deles, né? Então, a gente tem algumas informações que estão na nossa mão como empresário para tomar algumas decisões. Mas a gente tem que ter uma visão ainda mais sistêmica, mais ampla, porque esses dados são relevantes, são importantes, mas às vezes um pequeno detalhe. Eu dar um exemplo aqui, a gente estava conversando sobre Wrangler, não sei se foi com vocês que a gente falou de um Wrangler, não. Eu estava falando com outra pessoa sobre um Wrangler antes aqui um pouquinho. O Jeep Wrangler. O Jeep Wrangler. Poucas pessoas estão procurando o Jeep Wrangler, mas também tem pouquíssima oferta. Quem tem um para vender, tem uma mosca branca ali na mão para poder ser comercializado. Então, às vezes, você ter essa percepção de mercado também de, não, esse carro não tem demanda alta, mas também a oferta é menor do que a demanda. Então, eu posso ter aquele carro, porque quem quiser um carro desse aqui, ele não vai encontrar fácil. Eu costumo falar que todo carro tem seu dono. Tem seu dono, todo carro tem seu valor e todo carro tem seu preço. E costumo falar muito sobre isso, né? Que todo carro realmente tem seu dono, verdade. Como você está acabando de falar. O cara tem um carro muito raro, não vai vender. Então tem um público específico que busca só aquele carro. Principalmente em determinadas regiões também, né? E tem a questão regional. Exato, a sazonalidade, né? Tem a sazonalidade também, dependendo da época do ano. Antigamente eu me lembro que os bugs, quando chegavam nos meses de férias aqui, os preços iam lá para cima. Então tem a questão da sazonalidade. Aí quando chegava no inverno já caía. As vendas tem esse detalhe. Eu vejo muito isso com no mercado de blindados aqui no Ceará. Pois é, né? Aí carros
também 4x4 aqui no Ceará. 4x4, blindados, então já né? tem uma busca maior, uma demanda maior. Né? Exatamente. Então, o pessoal aqui consome muito Hilux, né? Picape, SW4. Sim. Esses 4x4 aqui realmente na região litorânea são muito fortes, né? Verdade. Aqui, muito aquecido esse mercado na venda de picapes. Aí eu talvez já esteja entrando um pouquinho aqui na área do Carlos Henrique, que eu vou pedir para ele se apresentar também, Carlos Henrique. Mas você trabalha mais nessa questão comercial, mas principalmente no comercial digital, é isso? Isso mesmo. Eu trabalho na área comercial de uma forma ampla. Efetivamente, assim, pontualmente, o meu trabalho principal é trazer os clientes, né, que a gente chama de leads. Então, a gente fazer uma gestão de tráfego para trazer esse pessoal, para poder eles conhecerem os carros, serem convidados para fazer um test drive, conhecer a loja, conhecer os veículos e tudo mais. Só que isso é só uma parte do processo. Porque assim, quando a gente consegue captar, sei lá, 500 mil leads no mês, por exemplo, ok, chegou na loja. E agora? Então é só a parte do processo. A próxima etapa é que essa loja possua vendedores capacitados. Então assim, inicialmente o meu trabalho é conseguir, de acordo com o perfil do carro, como o Marcos falou aqui agora, é um carro 4x4, é um carro, é uma SUV, então são públicos diferentes, é um carro 1.0, então o meu trabalho começa desenhando, estudando qual é o público, então a gente trabalha de forma assertiva, individualizada. Recentemente eu tive até um case de sucesso, que está até lá no nosso Instagram. Eu desenhei um público de 4x4, meu amigo, foram 24 horas. 24 horas a gente conseguiu efetivamente fazer a venda desse carro, né? Quer dizer, a gente não, o vendedor da loja, né? Mas é importante, né? Ter esse direcionamento de você saber onde focar e é importante esse seu trabalho. O desenho do público. E muito interessante também, que você falou agora, a questão de dados, né? Sim. De dados do Sindivel, dados de venda de veículos e tudo mais. E dentro do meu segmento de trabalho, a gente também trabalha muito com dados. Ou seja, cada campanha que a gente desenvolve, não obrigatoriamente vai ser um sucesso. Eu tive esse exemplo agora que eu citei, de um carro que vende 4x4, que a gente desenhou um público e vendeu em 24 horas, mas eventualmente pode ter um carro que demore mais. Então, a gente precisa verificar as métricas. Como é que está o alcance? Como é que está o número de impressões? Levando o exemplo de um carro que esteja sendo anunciado no Instagram, por exemplo, ou no Facebook. Como é que está? Ok, eu estou investindo um valor X por dia naquele veículo, naquele anúncio, né? Aí, como é que está o número de pessoas que estão engajando? O custo por lead. Ou seja, existem várias métricas que precisam ser analisadas diariamente e assim que começa o meu dia, revendo todas as campanhas de todos os clientes, para poder estudar e entender, ok, essa aqui está bem, essa aqui precisa de ajuste, essa daqui eu preciso pausar e refazer. Aí a gente vai estudar. Por que ela não está engajando? É o público? É o anúncio? É o copy, né, que é o descritivo que tem lá? Então, existem muitas variáveis que podem influenciar no sucesso ou no insucesso, né, do anúncio. E aí, o grande lance é esse, porque eu consigo, eu não falei da minha história antes de chegar aqui, mas eu tenho uma experiência de 30 anos no setor comercial. Então, eu tenho uma vivência bem interessante, dos quais mais de 20 anos foram em multinacionais. Também tive uma experiência aí de 10 anos como empresário. Então, assim, quando eu chego numa empresa, eu entendo quais são as dores do empresário. Eu entendo quando ele diz que ele está querendo conter custos. Eu entendo quando ele está querendo maximizar resultados. Então, nesse sentido, eu consigo ter essa visão maior e conseguir agregar da melhor maneira possível para o cliente, que no caso o meu cliente é o empresário lojista, né? Então, dessa forma, é um trabalho global. Mas tudo inicia aqui, na pré-venda. Então, para o camarada ter um carro bom para vender e que precisa de uma campanha e precisa de uma equipe de vendas bem treinada, né? Ele precisa inicialmente saber o que é que ele está comprando, saber o que é que ele está colocando no estoque dele ali. Exatamente. E hoje eu acho que mais do que nunca, você tem que gerar relacionamento com o cliente, né? O cliente vai ter ferramentas de busca, mas se você tiver um bom relacionamento, quando ele for buscar carro, ele até pode fazer uma pesquisa antes pela internet e tal, sim, mas ele vai ficar um pouco refém daquela empresa que ele se relaciona e que ele confia, né? Então vai ser uma relação de confiança mútua, sim, né? Perfeito. E que ele vai dar preferência àquela loja, verdade, né? Aí se aquela loja não tiver o que a gente
percebe é que aí ele começa a buscar outras opções. Agora, só um adendo. Refém no bom sentido. No bom, né? no bom sentido, no bom sentido. Refém de confiança, né? De confiança, isso. né? Eu tenho só um apontamento que você falou aí, né? Em relação à confiança, né? Eu não compro o carro, né? Eu tenho um serviço de consultoria para cliente final, que eu encontro o carro, né? O Everton. Então, assim, eu não compro o carro em qualquer loja. Né? Primeiramente, eu não busco carro em pessoas que eu não conheço. Sim. Até porque eu não sei quem é que está do outro lado. Né? Tá a gente certo. está conversando. Eu não compro carro em qualquer canto, em qualquer local, de qualquer pessoa. Né? A gente faz a avaliação justamente para saber exatamente onde a gente vai fazer um bom negócio. Pronto, então muito interessante você falar em relacionamento, porque esse é um outro trabalho que as lojas podem realmente dar uma atenção, que é o relacionamento, são as siglas em inglês, né? Essa é chamada de CRM, que é muito importante que essas lojas, mas não só essa loja, mas como qualquer negócio tenha, que é uma forma de você meio que dar uma atenção e gerir o seu relacionamento com o cliente. Porque hoje em dia, meu amigo, você anotou ali, conversou com o cliente hoje. Na próxima semana, será que eu vou lembrar o que foi que eu conversei com ele? Qual foi o nosso último tema, nosso último assunto? Como é que ficou e tudo mais? Quando você tem esse processo instalado na empresa de CRM, você consegue entender o momento que o cliente está. Então, existe uma coisa chamada funil de vendas, né, que precisa ser desenhado, e aí a gente consegue colocar aquele Vai ser cliente de forma analítica. De forma analítica, exatamente. Sim. Então, é muito interessante, porque você consegue... Quem está do outro lado, no caso, poxa, ele lembrou desse detalhe aqui, então é legal, porque quem está do outro lado se sente valorizado, né? Se sente prestigiado. E como é bom, quem não gosta, né, de ser prestigiado, de ser valorizado, né? É verdade. Meu amigo, uma curiosidade, tá? Certo. Algum detalhe assim de avaliação que vai ser feita, o que é importante, qual o item mais importante? Eu sei que tudo existe o processo. O conjunto todo é importante, mas às vezes o cuidado que você tem que ter na hora que você vai examinar um carro. Além de olhar, né? Muita gente só olha frente e mala, né? O pessoal costuma falar muito assim, é selado, frente e trás, mas a documentação. A documentação... Um ponto importante. Identificação. Itens dentro do carro, de selos, numeração de chassi. Identificação veicular. Nos vidros. A gente fala e tal. sobre isso. Sim. A identificação veicular ela é importantíssima para você saber se aquele Isso carro é ali é fácil de verídico. você visualizar, né? Exato. Qualquer pessoa, tendo a Consegue. informação antes, consegue Sim. verificar, não é isso? Exatamente. A identificação veicular, ela ali você vai verificar número de chassi, número de motor, etiquetas de identificação, né? Onde é que estão essas etiquetas? Onde é que elas geralmente A resolução fala que ela tem que estar do lado direito do veículo, né? Atual. Na coluna dianteira direita e uma no compartimento do motor. Tem montadoras que colocam 3 etiquetas no assoalho do carro também, sempre do lado direito. Porém, é obrigatório, segundo a resolução, ter 2 etiquetas dessa. Ah, certo. Marcos, qual é o problema de o carro não ter uma etiqueta? Pode ter sido um dano. Esse carro qual pode ter sido a informação que oriundo. tem na etiqueta? O número VIS. Né? Muitos deles vêm, como a Toyota, vem o número completo, o número chassi do carro nessa etiqueta, e muitas delas atualmente só vêm com os 8 últimos dígitos do número do chassi. Que tira aquelas letras VIS. iniciais. Exatamente. Né? Ali tem o ano modelo do carro, a origem, a planta de fabricação, né? E qual é o número específico daquele veículo. Se ele é o 101, 103, se é o 104, se ele é o 1004. Ali a numeração de identificação da etiqueta ETA é justamente para fazer essa identificação do veículo. Curiosidade, carro americano começa com o número 1, brasileiro 9A, exatamente, não, todos 8B Brasil, é isso? Pronto, né? A gente estava falando aqui sobre os itens de identificação, né? Você me perguntou sobre o número do chassi, né? Correto. É um padrão mundial, né? Desde 1983, que tem 17 caracteres. Então, assim, é esse padrão até hoje, e ele é dividido em algumas seções, né? O WMI, né, que é justamente o que você estava me perguntando, que é o país de origem, né, de fabricação e quem fabricou aquele veículo, né? Você estava me perguntando aí, né, sobre 9, sobre o 8, justamente, né, a gente tem uma tabela, um pouquinho complicada, né, eu estou usando tela como exemplo, a gente mostra lá para os alunos, que é a leitura do código VIS. Isso é complicado para a gente, para alguns vai ser exatamente, difícil de entender, então, assim, mas é uma curiosidade que desperta para a gente saber, às vezes, quando for avaliar um carro, né? Exatamente, é como você estava falando, se um veículo que é fabricado no Brasil começa com um chassi fabricado na Argentina ou na Europa, tá errado, você já tem desconfiado ali, só em você ver o número do chassi do carro. Já dá para saber que tem algo você já estranho, desconfia de algo ali do carro, né? Então, assim, é dividido por regiões, né? Vou usar só a América do Sul aqui, que é mais fácil da gente conseguir identificar e conversar aqui sobre esse exemplo, porque é muito extenso, a gente fala sobre isso no nosso treinamento, né?
que é de 8 a 9. Todos os veículos fabricados com inicial 8 a 9 é na América do Sul. Então você vai Brasil saber... é 9. Exatamente. Vamos lá, eu tenho uma tabela aqui sim. de todos os fabricantes do pode Brasil ter e todos os fabricantes da Argentina. Pode ter de outro país aqui da América do Sul, Exato. começando com 9, mas não 9B, porque 9B é Brasil, é isso? Tem que ter cuidado, porque a gente tem outros países com B aqui, né? Na América do, tem na América do Sul. Bolívia. Exatamente, tem que ter cuidado com essa informação também. Mas eu acho que não tem montadora lá, não. Não tem montadora eu acho lá, que não tem perfeito. montadora. Mas a gente usou aqui o Brasil como exemplo, né? Então, Certo. 9B, então, um carro fabricado aqui na América do Sul, brasileiro. Né? E a gente vai saber quem foi o fabricante, são os 3 primeiros dígitos, lembra? Sim. Vamos usar aqui a Volkswagen como exemplo, né? 9BW. 9BW. Né? A gente está usando como exemplo a Volkswagen para ficar mais fácil para vocês conseguirem entender. Então, assim, é possível a gente conseguir decodificar o chassi sem precisar fazer uma consulta. Só mesmo acesso à informação, a dados que a gente tem aqui no nosso treinamento, que a gente mostra. Inclusive, Everton, eu fiz um sistema, né, que é o meu autogestor, que é justamente para ajudar nesse processo de avaliação, para você evitar ficar vendo aqui essas informações. Você só digita o número do chassi lá, gratuito, e ele vai te dar a origem, país de fabricação e quem fabricou aquele Os veículo. últimos números é da série de fabricação, né? Então, Os 3 primeiros, na verdade, né? Os 3 primeiros é o que vai definir quem fabricou. Não, eu estou dizendo assim, identificado toda quem fabricou e tudo, aí o número de série daquele carro, quantos carros foram vendidos ou fabricados, na verdade? São os 8 últimos dígitos. Os 8 números, né? Isso, que é a numeração VIS, né? Certo. Que é, você estava perguntando para a gente, Correto. né? Que ali ele vai, o primeiro dígito dos 8 últimos de trás para frente, o primeiro vai representar o ano modelo daquele carro. Existe uma tabela também, Everton, só para o ano modelo. ela, inclusive, ela tem uma série que vai de números de 0 a 9 e depois muda para letras. Exatamente, Quando alfanumérico e alfabético. Quando termina aquela série, aí foi começar a nova, começa com A, B, assim por diante. Exatamente. Aí depois volta de novo para números, quando terminar todo o alfabeto. É um pouquinho complicado mesmo, porque ela se atualiza a cada 30 anos, tá? Muitas vezes na minha época, que eu ia avaliar um carro, aí a pessoa dizia, o carro é ano tal. Aí eu olhava assim, logo no vidro, eu disse, não, você está enganado, o carro é ano tal. Eu disse, como é que você sabe? Você nem viu o documento do carro ainda. Verdade, está aqui pelo número do chassi do vidro, o primeiro dígito, você consegue saber o ano modelo daquele veículo. Não o de fabricação, tá? O modelo. É o ano modelo. Exatamente. Correto. A gente está na tabela de 30 anos. Até porque, para a fábrica, para a montadora, o que vale é a série de fabricação. Quando ela mudar, se ela fizer uma série começando em setembro e ela terminar essa série no ano seguinte, em agosto, terminou aquela série modelo, né? Aí ela já muda modelo, a gente costuma aí falar, altera a letra. Costuma falar sobre os carros cabeça única, né? Que o pessoal chama. Vou usar um exemplo: 23, 23 e 23, 24. Já está saindo carros modelos 25 que a gente já está entrando no segundo semestre de 2024, correto? Então, assim, os veículos vão ser negociados já com o modelo 25. Inclusive, Exatamente. só uma observação aqui que eu acho muito errado, mas é uma prática que já aconteceu. Eu acho que não está mais acontecendo. Muitas vezes lançou o carro do ano seguinte, no mês de março. Março, abril. Eu já peguei já casos tinha um que o pessoal... carro prematuro, né? muito prematuro. Exatamente. Muito, o pessoal falou justamente sobre o Corolla, né? Novo Corolla, o pessoal, já estão me vendendo aqui o Corolla Cross, se eu não me engano, 2025, e a gente nem estava no segundo semestre ainda. Já estavam antecipando aí os veículos, então assim, é um pouquinho contraditório, né? Mas realmente funciona dessa forma que você falou, né? Questão comercial. Eu acho que o Carlos Henrique tinha uma pergunta para fazer aqui, ele vai até me ajudar com perguntas também. Essa questão da decodificação do chassi? Da decodificação, você mencionou assim, que depois do B vem a letra da montadora. Da montadora, exatamente. Aí eu fico pensando, poxa, Chevrolet e Citroën, que começa com C, aí como é que diferencia? Começa com C? Não, Citroën, a marca, calma. mas não necessariamente a identificação vai ser a letra inicial. Porque o Volkswagen começa com V, mas é um W. Porque é uma letra que já está dentro da... Vamos lá. Pega o documento do seu carro aqui para a gente fazer um exemplo rápido. Nem sei qual é o carro dele. Nem sei qual é o carro do senhor também. Pode pegar um documento do carro. Pega o documento do carro aí. No celular? Tu não tem no celular? Eu Tem um documento aí? Eu tenho aqui. Pega aí. Pega o documento do carro aí de vocês aí. Só para você entender como é que é a decodificação. Porque eu fiquei curioso realmente, entendeu? Achar o aplicativo, meu celular tem tanto aplicativo aqui que eu tenho que achar o... Só ver um documento do carro para vocês verem como é possível. Não, só me diz, você não vai mostrar, não, só me dizer qual é o primeiro dígito aí do teu chassi. Primeiro dígito. 9B.
Primeiro, só um, calma. 9, né? A gente falou que de 8 a 9 é na América do Sul, beleza. Qual é o segundo dígito? B, B, né? Brasil, né? Pronto, a gente parte pro Brasil. Qual é o terceiro dígito? R, né? R? Isso. Pronto, a gente vai na tabela de decodificação porque existe já o WMI para cada montadora. Aí a gente vai ver aqui, ó, porque realmente são várias, tá? E podem confundir. 9B, R, né? 9B. Vou aprender o R agora, viu? Que eu não sabia não. Eu presumo que seja Renault, né? Calma, vamos lá. 9BR, ó. Vocês vieram juntos? Toyota, tá? É um Toyota, o veículo né? dele, né? Então não tem nada a ver a letra da montadora ser a primeira, entendeu? É o que a gente falou, que o Everton acabou de comentar. Então assim, a gente tem que ter esse cuidado de não confundir. 9BF é Ford? Não, calma. Vamos analisar aqui porque existe o WMI de cada montadora. Já existe a classificação. Se alguém for existe essa classificação. um chassi de um veículo sem ter esses conhecimentos, ele vai cometer falhas. Já vai ser gritantes. Inclusive na minha história com avaliação, peguei diversos veículos já clonados, tá? Sim. Vou usar um exemplo aqui de um lojista, tá? Que ele comprou um carro do Rio Grande do Norte, foi eu que avaliei esse veículo. Ele me contratou para me avaliar um carro que ele já comprou com relatório, com avaliação. Tava tudo certo. Ele pegou, foi lá. O funcionário dele trouxe o carro, negociou. Quando ele foi vender aqui e transferir o carro, Everton não estava transferindo. Algo de errado. E tinha um documento de transferência papel moeda, verdinho ainda, tá? Certo. Eu me lembro demais. Foi uma Fiat Toro, tá? Uma Ranch. Ele comprou um pouco mais barato, né? Do valor de mercado. Era 130. Na época ele pagou 100 mil, se eu não me engano. Quando foi transferir aqui, não conseguiu transferir esse veículo, né? Aí tava estranho. Aí o despachante não estava conseguindo resolver. Marcos, vem aqui avaliar o carro. Se você for ver o carro, perfeito. Só que a gente usou o nosso método de avaliação, verificação de placas, numeração de vidros, numeração de chassi, numeração de motor. Chassi foi enxertado, né? Infelizmente a gente desmontou lá os acabamentos, tinha uma chapa quadrada, fizeram um recorte muito maior que você não conseguia ver só pelo detalhe, é por isso que é importante ver por cima e por baixo, ver se existe algum ponto de solda. Numeração de motor que ninguém confere, é importantíssimo você conferir, porque você pode cruzar, você vai cruzar as informações. O número de motor não batia com o número do documento. Já é um ponto que de cara realmente é estranho. O número dos vidros eles conseguiram gravar, estavam regravados, mas estavam gravados de acordo com o número do documento do carro. Então, de vidros ali realmente batia com a informação. E as placas já eram Mercosul, só que não fazia a leitura do QR Code. E existe um aplicativo que é o aplicativo Viu, tá? Que todo mundo que trabalha com carro é obrigatório ter esse aplicativo para fazer a leitura das placas do veículo e documentos para validar aquela placa, aquele documento ali. Por isso que é importantíssimo quem trabalha na área ser treinado, ser capacitado de ter esses conhecimentos. Se você está lançando uma turma nova agora, com certeza, né, vai abrir uma turma para treinar, para capacitar. Qual vai ser o dia do treinamento? Nosso treinamento vai ser agora em julho, dia 13 e 14, 2 dias de muito conhecimento, né? O primeiro dia vai ser no hotel. Vai ser em julho? Dia 13 e 14 de julho. 13 e 14 de julho, aqui exatamente, pertinho, aqui pertinho. A gente vai ter o sábado aqui no Bristol Guararapes e o segundo dia vai ser lá na Prêmio Car Imports. É bem pertinho aqui também. Sim. A localização é muito fácil aqui de acesso, né? A gente pensou que algo que ficasse próximo de todo mundo. Quem tiver interesse de fazer esse curso, esse treinamento, exatamente, como é que faz? Eu sei que eu vou estar divulgando daqui a pouquinho, você trouxe aí o material, né? A gente vai estar divulgando no Instagram do sindicato, vamos estar também mandando no grupo de WhatsApp com os lojistas. Mas de repente alguém pode estar assistindo e não vê essa publicação, né? Fala aí pra gente como é que se escreve. Você pode estar seguindo a gente também lá na nossa página, né? @mdconsult. E lá a gente passa todas as informações, você pode entrar em contato, tem lá um link na bio, você pode falar comigo lá que a gente vai conseguir te apresentar todos os detalhes do treinamento e tudo que a gente está comentando aqui vai ser abordado profundamente lá. E no treinamento vai ser só a questão da avaliação ou vai ter a questão também que a gente ainda não passou aqui para o Levi, a questão legal, os cuidados que devem ter, de contratos e a área comercial também, ou vai ser focada realmente só esse agora na avaliação? Né? Como eu estava explicando, né? O meu treinamento é de avaliação, tá, Everton? Certo. Porém, a gente traz os aspectos jurídicos e eu trouxe o Carlos também aqui para perto, justamente para se tornar algo um pouco mais completo. Certo. A gente fala da avaliação, fala dos riscos de forma jurídica,
se ele burlar esse processo de avaliação e como ele consegue captar ali também o cliente ali e ser bem assertivo nessa negociação. A consultoria e o treinamento está completo, né? Exatamente. Entrega a solução completa. Legal. Lojistas, intermediadores, né? Pessoas que têm muito investidor, Everton, que quer entrar na área de compra e venda de veículos, como você conhece, que são intermediadores. Sim. A gente usa muito o caso aqui do Wesley Praciano. Ele é um intermediador, não tinha estoque próprio, mas fez o treinamento, aprimorou o conhecimento e o cara tá aí comprando, vendendo e hoje já tem loja. Era isso que eu ia dizer. Exatamente. O segundo passo é ter a loja. Aí tem a loja, porque assim, ele a começou... loja dá um resguardo, uma segurança também para quem compra, saber que é uma pessoa estabelecida. Exatamente. Né, que tem um ponto físico para acolher o cliente. Se houver qualquer problema, pode voltar naquele local. Tem um endereço ali né, já. Né, pode... Com certeza. Então, vai ter de quem reclamar. Segurança para o cliente, né? Exatamente. Então, assim, é um trabalho completo, focado no treinamento para você se capacitar e ser assertivo nas negociações. Eu falo muito sobre isso, né? Que nada mais caro hoje, Everton, de você comprar um veículo seminovo sem avaliação. Se você burlar o processo de avaliação, você vai tomar prejuízo. É verdade. Se você comprar um carro de forma errada, você vai precificá-lo de forma errada e você vai ter prejuízo quando você vai vender para o nosso cliente final. E hoje o mercado ele é muito filtrado, né? Hoje você tem que ter muito cuidado, porque não é só a gente ter esse cuidado, não. Os próprios clientes, quando vão comprar, já têm informação. Então você tem que ter um cuidado até redobrado. E hoje não vale a pena uma loja comprar um carro com problemas, porque é certeza de que ele vai responder lá na frente. Sim. Daqui a pouquinho a gente vai entrar na área do Levi aqui. Exatamente, né? porque aí já é o ponto que ele entra. Né? Quando você burla esse processo, você erra, pode ter um risco. Vou usar aqui um exemplo clássico, tá? Só para que pode acontecer com muitos lojistas experientes. É o carro de um amigo dele, às vezes o cara confia bastante na pessoa e bota o carro para vender na loja, mas às vezes o cara tem um problema, está se divorciando da esposa. Sim. Aí pode entrar um bloqueio judicial. Então, assim, às vezes você... eu já vi casos assim. Não acontece? Não acontece. Então, assim, temos que ter cuidado com essa parte de documentação também, porque se o carro tiver o carro está limpo, mas a pessoa tem um processo... A gente tem que pesquisar o carro e a pessoa. A pessoa tem um processo, esse carro pode entrar num bloqueio judicial e ficar ali restrito, passar um ano para ser resolvido. Depende lá do juiz, né? Quando ele for decidir, que vai falar melhor aí. E do ponto de vista do cliente, porque a gente está falando muito do lojista, né? Do revendedor, mas do ponto de vista do cliente, isso é muito rico, porque traz segurança. A pessoa saber que vai comprar numa loja, principalmente se for filiado ao Sindivel, né? E isso traz credibilidade, traz segurança. Então, assim, eu como consumidor, eu quero adquirir qualquer produto, principalmente carro, que é um bem, que é um sonho, sim, que você se prepara, você tem um preparo financeiro e tudo mais, você comprar no lugar de segurança, confiável, que você não vai ter esse problema que o Marcão falou aqui lá na frente, a gente até no nosso setor, esse setor é muito importante, aí eu vou passar aqui já para o Levi falar alguma coisa também a respeito disso, são as questões das garantias, né? As empresas têm que dar garantia, né? Por isso que é importante comprar de empresa sindicalizada, empresa estabelecida, por conta das questões de garantias. Sim, sim. Eventualmente, alguma loja a gente pede para o cara sair do sindicato se ele não estiver fazendo boas práticas. Essa tua posição aqui não condiz com as normas éticas que o sindicato defende. Então, algumas lojas a gente eventualmente possa ter que chegar a esse nível, né? É raríssimo, mas pode acontecer. Gostei do seu posicionamento, Everton, porque realmente é assim que funciona. Né? Se a pessoa burlar esse processo, vai acabar trabalhando de forma errada. Então, quando você segue essa conduta, né, tem um processo de avaliação, e a loja que não trabalha perfeito, o que acontece? O sindicato começa a colocá-lo de fora, os bancos também deixam de operar com ele financiamentos vai perder ali, né? E ele vai perder vendas. Ele Sim. não vai se sustentar no mercado. Sim. Hoje, que ele não tiver boas práticas, demora muito pouco no mercado, porque acaba sendo excluído mesmo pelos demais, né? Ele não consegue mais. Importante, porque do ponto de vista do leigo, ele não... Sindivel, ok. E aí, o Sindivel, o que é que vai contribuir? Não entende Sim. a importância e do controle da gestão do comércio, das práticas comerciais, das boas práticas que você citou, né? É uma entidade que vai representar a categoria. Então, para representar bem, os associados têm que respeitarem, né, códigos de ética de conduta, embora hajam assim desequilíbrios. Eu vou usar essa palavra aqui, depois você pode até me corrigir se não for essa palavra, é que eu uso mais os termos econômicos do que
legais, né? Você sabe a nomenclatura correta. Mas o que a gente vê hoje no mercado de carros usados, seminovos, em relação aos carros novos, as garantias do carro usado, elas são maiores e mais danosas hoje ao mercado, aos revendedores de usados, do que a quem vende carro novo. Porque quem vende carro novo, a montadora está dando uma garantia ali por trás durante determinado período. Mas essa garantia ela é condicionada a você fazer as revisões preventivas, você fazer o uso normal do carro, você não alterar as condições de fábrica do carro, tipo... As características originais. Né? Se você colocar um som que não seja o apropriado, você perde garantia da parte elétrica do carro. Se você tem um carro e colocar um kit de gás para ser movido a gás, você vai perder a garantia do carro praticamente todo, porque se alterou totalmente a questão mecânica do veículo, né? Enquanto que no mercado de seminovos, por mais que a garantia seja por menos tempo, mas ela é mais ampla, porque ela não tem limites de uso, não tem limites. Então, assim, a legislação não diz nada a respeito de você usou, você colocou um som, você perdeu a garantia. No usado não tem isso, né? O cliente vem e reclama e às vezes sai mais barato para o lojista, e até porque ele ganha confiança, atender o pedido dele, quanto se aquele carro fosse um carro zero, talvez ele não tivesse garantia daquele item, né? Sim, eu estou levantando esse ponto aqui, Levi, mas se apresente primeiro, aí depois você entra nesse tema. Levi, só essa fala que me ocorreu aqui. Você falou do lojista, né? Da dor de cabeça que ele vai ter, que é melhor ele resolver logo esse negócio. É melhor resolver, sai mais barato para ele. Do ponto de vista do marketing, realmente é isso. Porque as empresas têm que se preocupar com a sua imagem no mercado, né? Então, importante ter essa observação. Resolver o problema e sanar ali logo, né? Exatamente. Everton, primeiramente é um prazer estar aqui, né, num podcast. Um prazer estar aqui com o Marcos, com o Carlos Henrique, trazendo aqui informação tanto para o consumidor, tanto também para os lojistas, certo? E, de fato, acomete muitos lojistas que hoje fica naquele impasse, né? Eu devo dar garantia, não devo dar garantia, porque não tem, de fato, uma legislação específica para isso, embora já tenha o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece ali a relação de consumo, perfeito? Mas, todavia, isso pode ser evitado com um contrato bem feito. Por exemplo, no contrato, você pode estabelecer algumas cláusulas que o cliente não altere as características que foi entregue o veículo. Ou seja, você entregou o veículo hoje com a característica, você tem que permanecer com aquela característica para manter a garantia, certo? Não é que o cliente vai receber e ele pode fazer tudo com o carro, não. Aí, de fato, vai ali se configurar um mau uso, vai perder a garantia, porque não é assim que funciona, perfeito? Levi, me perdoe aqui, até você falando aqui, me veio a lembrança de um detalhe que antigamente a gente fazia os recibos de venda, né, do carro e tal, e a gente não colocava a quilometragem. Exato. E hoje, nos nossos recibos, nos recibos da grande maioria das lojas, está sendo colocado a quilometragem tanto na hora de compra quanto na hora de venda, para deixar registrado até para o consumidor que nós compramos o carro, né? Está aqui no recibo, com essa quilometragem, estamos vendendo com essa. Porque muitas vezes a quilometragem era alterada antes de chegar na loja. Exato. A loja recebeu, né, o carro e tal, aí quando o outro comprador diz, essa quilometragem aqui foi adulterada. Aí leva o problema só para a loja. Exato. Hoje as lojas estão colocando na compra, no recibo de compra, a quilometragem que ele comprou. Eu concordo com esse ponto, tá? Porque precisa estar registrado. Precisa estar colocado ali, porque hoje, senão a responsabilidade fica só na loja. Não, você adulterou aqui que você consegue recorrer de quem você comprou o veículo lá para poder resolver você tem que comprovar problema. E recorrer, né, de que eu comprei com essa quilometragem aqui e estou vendendo com essa daqui, ó. Exato. Né? Justamente. Aí a gente está já partindo para esse nível de recibos para poder... Exatamente. E é justamente um dos pontos que abordamos muito no treinamento, que é ter essa documentação. Todo o histórico do carro, pegou o carro assim que entrou na loja, assim que fez a compra ali do veículo, todo o registro do carro, fazer um termo ali para que anote tanto o vendedor, anote a quilometragem, assine. Isso, só um minutinho que entrando aqui, né? Isso entra no quesito do processo da avaliação. Exatamente. Olha como tudo começa aqui na avaliação. Exatamente. Você fazendo a avaliação aqui do veículo, vai estar registrado com fotos, como ele entrou, antes da preparação, depois da preparação, você vai ter todo esse processo de entrada do veículo.
preparação do veículo e ele pronto para vender. Então você vai conseguir argumentar com o seu cliente e saber exatamente o que você fez naquele carro. Mandei pintar para-choque, mandei pintar uma porta, tá aqui. Eu tenho um registro da avaliação daqui, no dia que ele entrou aqui com a quilometragem. Então Sim. tu consegue, é isso que a gente fala no processo, que é o que o Levi está falando, que eu ensino esse processo para as pessoas, inclusive entendeu? eu não sei se agora está em prática isso aí, mas o Detran um tempo aí atrás, cada vez que você ia lá fazer a vistoria, ele registrava a quilometragem. Agora está registrando Tá a quilometragem, né? com fotografia. Inclusive teve uma época que estava saindo no documento a quilometragem. Saía lá embaixo, teve um período, aí depois tiraram. Tiraram a informação, né? Tiraram essa informação, mas era interessante porque ficava registrado que aquele carro, naquela data de emissão do documento, estava com aquele quilômetro, com aquela quilometragem também. É um assunto bem polêmico falar sobre a quilometragem, porque assim, às vezes o próprio Detran não fornece as informações necessárias para você comprar um carro ali de forma assertiva. Você entra no site do Detran, consulta completa, ele vai te dizer só que se tem alguma coisa. Ele não vai se tem um gravame de alienação. Ele não vai lhe dizer se tem histórico de leilão, histórico de roubo e furto, se ele tem sinistro, se ele tem diversas informações que o Detran não fornece. E a gente tem que ir atrás dessa informação com o sistema. Certo, é por isso que a avaliação é muito interdisciplinar, né? Por exemplo, na parte jurídica, você já entra ali na pré-venda, porque você tem que, de fato, fazer essa consulta. Se tem algum bloqueio, porque, vamos supor, tem ação de divórcio, inventário, ações trabalhistas. Até um financiamento. Financiamento. Que ainda não foi Financiamento dado baixo. Que não foi dado baixo. Um gravando. Recentemente até fizemos uma pesquisa para um cliente e já foi constatado lá o que era o bloqueio do processo. E às vezes está correndo o processo, não tem o bloqueio ainda, mas no ato da compra, depois aparece na hora de transferir, de dar a transferência, até depois de transferido, tem casos que vai ao oficial de justiça em busca do veículo. Pega o novo endereço do carro, vai bater na casa do novo comprador. E aí vai também para o momento da compra, né, que é justamente essa questão contratual, e o pós-venda, que é a questão da garantia, quando dá, quando não dá. Porque, de fato, se o cliente ali está no direito dele de apareceu problema, e está no prazo da garantia, o lojista ele vai ter que dar. Até para manter essa boa relação com o cliente e tudo. Mas se ele agiu também de má fé, agiu com mau uso, o lojista não pode ser obrigado a suportar esse ônus, né? Essa obrigação. Perfeito? Então é muito importante o treinamento, porque vai abrir os olhos para os lojistas de todo o processo, como o Marcos costuma sempre falar, né? O processo, respeitar o processo, tanto na pré, na hora da compra e no pós-compra, para ter sempre uma negociação assertiva. Perfeito, show de bola, né? Muito massa. Assim, eu também trabalho na venda, né? Eu tenho uma consultoria, mas muitos clientes que compram um carro comigo, quando vão vender, eles me procuram. Então, assim, a gente ajuda também esse cliente a vender e a gente também dá esse termo de garantia para o cliente. Exatamente. Eu só sobrevivo disso, né? Com compra, né? Com avaliação, na consultoria e busca para cliente. Então, quando a gente compra um carro de forma assertiva, quando eu for vender esse carro do meu cliente, eu vou vender um carro com qualidade. Então, assim, os clientes que fazem a compra comigo, passa 2, 3 anos, eles me procuram novamente. Marcos, vou vender meu carro, me ajuda a vender? A gente faz o trabalho da intermediação. Então, assim, vai virando uma bola de neve. A gente mostra a importância do trabalho da avaliação, que realmente são muitos riscos, como você sabe que o mercado não é fácil. É verdade, Tem carros bons, carros ruins, carros clonados, carros batidos, sinistrados. Eu avaliei um carro essa semana com histórico de leilão sinistrado. Então, assim, o carro está perfeito aqui. Mas foi batido, trocado peças, estrutura danificada, muita coisa ali que realmente pode colocar a sua vida em risco. Porque se uma estrutura danificada, numa hora de uma colisão futura, ela não vai absorver o impacto corretamente. Eu até tenho um entendimento que deveria ter uma legislação que um carro sinistrado, ele não já foi perca total e tal, porque ele não poderia mais voltar ao mercado. Mas existe, tá? A resolução do CONTRAN, né, 810 de 2020. É uma resolução, mas não é uma lei que obrigue. A resolução ela fala justamente sobre veículos acidentados. Não voltar, mas não devolver mais esse carro para o mercado. O carro foi perca total, foi seguro, inclusive. Pronto. Esse carro não era mais para ser leiloado. Mas ele era para ir para o desmanche. Ela fala sobre isso. Veículos com até um item danificado, né? Ele é uma pequena monta. De 2 até 2 itens. Média monta. De 3 a 8 itens é grande monta. Que ele é classificado como sucata. As seguradoras botam esse carro novamente no mercado. Era para ir para o desmonte. Perfeito. Existe essa resolução realmente que você está falando que quem classifica o veículo é o órgão de trânsito. Classifica ele como irrecuperável. Então, assim,
existe essa resolução, que se você for seguir na linha, é para ser dessa forma, mas é como você acabou de comentar, que realmente eles voltam a circular. O pessoal vai lá, compra peça, emenda um carro no outro, e é um risco muito grande. Só para complementar aqui o que o Marcos está falando, hoje existe até o ato normativo, né? A norma tem. O que é que tem a dificuldade? No Brasil, estamos morando no Brasil. Então, tem um sinistro ali no veículo, o que muitas vezes acontece, a pessoa vai por fora, não aciona seguro, não aciona o órgão de trânsito para ver ali o acidente, e acaba que faz todo o conserto do carro por fora e volta o veículo para o comércio. Então não é nem a questão mais normativa, e sim mais a prática, né? Tem uma forma de fiscalizar. Agora, esses carros que vão para leilão já são carros que foram de seguradora, né? Exato. Foram de seguradora. Aí vai para leilão. Não era para ser um leilão de desmonte, não um leilão para voltar a circular o veículo normalmente. E assim, E existe o laudo de CSV, né? O laudo de segurança veicular, né? Certificado de segurança veicular. Quem faz esse laudo é o Inmetro. Em caso de média monta, você já entra um sinistro no veículo e você tem que corrigir, né, o sinistro e levar no próprio Inmetro para ele fazer a avaliação e saber se aquele carro está apto a voltar a circular. Mas nem todo mundo faz isso. Por que, Everton? Essa questão de leilão também é um assunto muito delicado, porque eu vou levantar outro problema, Marcos. Aí é um problema em defesa, às vezes, até de quem comprou até um bom carro. O cara deixou de pagar o carro, o banco tomou. Aí ele foi para leilão. Leilão de aí banco. Esse carro foi para o leilão, não é porque ele foi acidentado, é porque ele foi dado em garantia. Busca apreensão de uma garantia de um financiamento. O cara não pagou, o banco tomou e tomado. o carro voltou para o mercado. O banco tem Mas que fica pegar o registro dinheiro. lá, leilão. Aí é um problema, por quê? Foi leilão porque foi perca total ou foi um leilão por conta de uma busca e apreensão? Né? Perfeito. Mas, assim, para o leigo, ficou a informação só de leilão. Exato. Né? E aí a gente tem essas distorções aí. Exato. Aí a gente precisa avaliar esse carro para saber se ele tem um possível dano. Sim. Porque não necessariamente ele tem esse leilão, ele pode ter sido batido também. Então, Pode assim, ter sido batido, aí pode você ter sido só falta de pagamento. Pode ter sido as duas causas, entendeu? Então, assim, aí precisa avaliá-lo. Né? Tudo gira em torno da avaliação, você está vendo como é o negócio? E assim, quando você falou do modo comercial, o histórico de leilão, infelizmente, do modo comercial, existe a depreciação de mercado. Sim. Não, e tem Que um parte detalhe, de 10% passou até por 30%. leilão, só para você ter ideia, a seguradora botou esse carro no mercado, né? Sim. Vendeu. Ela não faz mais o seguro daquele carro. Ela não faz mais o seguro. Ela devolve para o mercado. E não segura mais aquele carro. É Não faz mais o exatamente seguro. esse o detalhe. Por isso que existe a depreciação de mercado de acordo com a tabela FIP, que tem gente que paga 30%, Aí às vezes 40%. também aí entra um carro que foi também para o leilão, mas por conta de falta de pagamento. A seguradora não quer mais segurar aquele carro porque ele foi de leilão. Agora teria que saber fazer a distinção. Veio de leilão porque foi recuperado ou é porque foi falta de pagamento, né? Exato. Tem esse... Deveria dar a descrição ali. Hoje na consulta paga, quando a gente faz a consulta do veículo, ele me dá a informação. Quem foi o leiloeiro, a origem, Bradesco Seguros, um exemplo, né, que de financiamento, ele me dá essa informação. O Detran não disponibiliza, mas a gente tem acesso a essa informação na consulta. Muitas vezes a gente está comprando, né, um carro e está fazendo avaliação, aí o cara que está vendendo diz assim: rapaz, vocês querem ganhar muito, né? Acontece muito, vocês querem ganhar, mas não sabem o tanto de implicações que tem na compra e na venda de carro, os riscos que existem nessas operações, sem falar nos riscos de mercado, de oscilação de preço, né? Você compra um carro hoje pensando que vai vender por um determinado preço, aí você leva mais tempo do que esperado, em média, e aquele carro deprecia mais o carro, quando está no estoque, ele tem custos, né? Você tem que abastecer, tem que limpar, manter o carro limpo, Manutenção, tem que funcionar, tem manutenção, e sem falar no custo de uma assessoria, no custo de anúncios, né, em portais, né? Que não são baratos. Da tabela FIP, né? Inclusive aqui para a tabela FIP hoje tem um problema no mercado porque eu participei, me permita aqui, pode falar, mas eu já participei de duas reuniões com o pessoal que elabora a tabela FIP, lá em São Paulo, pela nossa federação, tá? Quem é? O Na Fábio? primeira, O Fábio eu não lembro o nome da pessoa agora que participou do lá, aplicativo do iFIP? Ele na verdade... ele é que faz a tabela e faz os levantamentos estatísticos de mercado, de vendas e tal. E aí ele veio explicar. Na primeira vez, ele levava 90 dias
do início da coleta de preços e tal, até a divulgação do preço médio daquele carro. Eram 90 dias. Isso já tem uns 7 anos, 8, que a gente teve essa reunião, né? Aí chegou um concorrente que está precificando, que é a KBB, de forma muito mais rápida. A KBB é rápida, ela faz esse levantamento muito de forma... aí é mais do meio de vocês, de digital e tal. Você vai ali no site deles ali, coloca ali as informações do veículo e já dá uma precificação média. Ele dá, inclusive, 3 precificações. Exato. Comprador, vendedor. Comprador, vendedor e concessionário. Exatamente. Né? Das 3 preços. Eventualmente, ela não corrige, talvez, distorções de região, né? Mas eu acredito que em breve eles estejam até aperfeiçoando mais. Mas aí eram 90 dias. Na segunda vez que a gente foi ter uma reunião com o pessoal da tabela FIP, porque tinha muita reclamação, que o preço da tabela FIP, aí ele foi explicar, não, mas esse preço era de 90 dias atrás, não é o preço que é de hoje. Atualizado. Aí às vezes tinha oscilação para mais, para menos, né, no preço da tabela FIP. E eles conseguiram corrigir, e ainda em média de 30 dias a 35 dias o tempo de pesquisa deles, né, até divulgar, né, que eles fazem uma coleta lá de preços e tal, em diversas lojas negociações. E tal. E hoje está nessa faixa de 30 a 35 dias o preço. Tem uma defasagem de tempo, principalmente se for um período assim de dezembro para janeiro, já virou o ano, né, tem algumas mudanças de preço. Mas ela também deve ter algum erro, porque eles coletam no preço que é anunciado, tá? E o preço que você é anunciado nem sempre é o preço que é vendido, né? Eu acho que pode ter alguma distorção nesse sentido. Sim. Não sou da área de estatística, mas o que a gente vê é que, na prática, os carros são comercializados, na grande maioria, abaixo da FIP. Sim. Alguns são vendidos na tabela FIP, mas na prática, por conta dessa defasagem, ou mesmo por algum viés aí de pesquisa, né? Eu imagino que por aí. Então, eu estou fazendo essa queixa aqui porque ela é no Brasil inteiro. O pessoal tem reclamado de que a tabela FIP tem atrapalhado um pouco a precificação dos carros do mercado, porque o cliente ele pesquisa na tabela FIP, ele diz, meu carro vale tanto, mas vai vender nesse preço, ver se tem um comprador, né? É diferente. Eu falo muito com meus clientes, justamente essa questão da venda, né? Sim. Aí entrando aqui no quesito da venda do carro, né? Às vezes o particular, ele quer vender o carro dele pelo valor final, mas ele não entende que muitas pessoas vão pagar com financiamento, vão pagar com carta de crédito. E aí vai ter um tempo que ele vai parar ali anunciado. E às vezes ele não quer entregar o carro na loja, porque a loja também coloca o valor lá embaixo. Então, assim, tem que ver um meio termo aí em relação a isso. O cara quer vender rápido, né? Ele tem que vender pelo valor justo ali, que ele tem que entender que o carro dele tem alguns detalhes. Né? Eu estava até conversando com um cliente para precificar esse carro de forma correta, né? Eu vejo muito essa questão que às vezes a pessoa se prende muito, meu carro vale X porque a tabela é isso. Ou não, calma, teu carro tem algum problema para ser corrigido? Tem suspensão para fazer? Tem revisão que está pendente? Porque isso gera um custo. Sim. Quando eu vou avaliar um veículo, né, a gente verifica esses detalhes, verifica suspensão, vazamentos, estrutura, tudo isso inclui tudo na avaliação para precificar esse carro de forma correta. E geralmente a gente consegue ali ou na tabela FIP ou abaixo da FIP negociar um carro. Eu vejo muito carro anunciado às vezes acima da FIP, quando a gente vai avaliar a gente consegue empatar ali, a gente consegue um desconto progressivo, porque o carro tem alguns detalhes, né? Então assim... Desculpa, é interessante o que tu falou, Marcos, porque é o seguinte, do ponto de vista de treinamento, quando existe um anúncio de um carro, né, de um veículo, aí quem está do outro lado, a primeira pergunta, quanto é? E, meu amigo, é o seguinte, você tem 2 Corollas aqui, 2020, mesmo ano, mesma cor, mas são 2 carros diferentes. Porque a história deles é diferente. Cada carro tem sua história. Verdade. Cada carro tem sua história e tem sua... Verdade. É o que a gente fala, né? Todo carro tem sua história ali. Então a gente precisa avaliar ele para saber como é que ele foi cuidado. Aí nessa hora que entra o treinamento do vendedor, né? Meu amigo, traga o cliente para conhecer o carro. Esse exemplo que você deu agora é perfeito, porque cada carro tem um preço diferente um do outro. Com certeza. Depende muito do veículo e do estado de conservação, como ele foi cuidado. A tabela FIP é uma referência, não quer dizer que eu falo muito sobre a qualidade. A qualidade do carro. Às vezes a gente paga um valor pela qualidade. Se você pagar o preço, você não vai exigir tanta qualidade. A KBB tem uns detalhes quando você vai fazer a pesquisa, muito mais interessante que da FIP, porque ele altera o preço até com a quilometragem do carro. Se você colocar a quilometragem do carro, ele altera o valor final do carro, o preço de avaliação. Então, você pode colocar algumas informações dentro
da pesquisa de preço lá da KBB, que ele vai já corrigindo o valor do carro. Então, ele se aproxima mais da realidade por esses detalhes. A FIPE é um preço médio de referência. Não é que o carro vale aquele valor. É um preço médio de referência, mas que geralmente ela está no topo do topo lá de preço, carro perfeito, todo, né? O da KBB não, você pode jogar algumas informações a mais para precificar. E é todo online, né? Ajuda, né? Ele não é uma tabela, é uma precificação. A precificação do carro. Do carro, Você coloca lá pneus bons, ruins, ele diz, ele pede algumas informações, eu já utilizo ele e utilizo de vez em quando aí para precificar um carro. Sim. Para mostrar para o cliente ali dados, né? Estava falando agora há pouco de carros provenientes de leilões, né? Além da questão da limitação da seguradora, existe também a limitação dos financiamentos, né? Sim, também. Hoje além disso aí também, não financia, né? Por mais até que o cadastro seja muito bom, mas aquele carro lá, não, esse carro aqui não pode ser financiado. Ou seja, vai até atrapalhar na hora da venda. Vai atrapalhar. Esse carro, não, na verdade, assim, existe. Que foi de recuperação, não era mais para voltar para o mercado. Perfeito. Essa é a verdade. Agora, um carro de leilão por falta de pagamento, aí tranquilo, por conta de financiamento, o banco tomou, sei lá, qualquer outro motivo que não seja de acidente do veículo, esse aí normal poderia voltar e não era para ter essa observação dessas empresas, carro de leilão, porque o carro não foi para leilão por acidente, né, por perca total, ou qualquer outro motivo. E só para complementar essa questão do leilão, né? O Carlos falou ali a questão da dificuldade na venda. Mas é de suma importância lembrar para o vendedor que, embora tenha essa dificuldade na venda, ele tendo ciência que o carro foi de leilão, ele tem que informar para o cliente. Até para não ter um problema posterior na justiça, porque pode incorrer, inclusive, infração penal prevista lá no Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Hoje, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor exige que todas as informações estejam ali, às claras, para o cliente, né? Até algumas são quase que impossíveis da gente estar colocando, porque o carro acabou de chegar na loja, né? Você ainda não deu nem tempo de limpar o carro. Mas o carro está por ali, se chegar uma fiscalização e o carro não tiver o preço, o ano, não sei o que, informado no vidro do carro, é um problema. Né? Então, a legislação precisa ser assim, um pouco flexível. Rapaz, você tem até X horas aqui para pelo menos 24 horas, 48 horas. Já aconteceu, o cara estava recebendo o carro aqui, tem uma fiscalização, diz, cadê as informações de venda do carro? Acabei de receber o carro, não deu tempo nem de limpar o carro ainda, né? Então tem esse tipo de situação assim, mas a informação está clara. Inclusive financiamento tem que ser a taxa de juros. Muitas vezes a pessoa entra na justiça pedindo uma revisional de valores e tal, e vem lá com a alegação de que não sabia a taxa de juros. Hoje, quando você vai fazer o financiamento, você recebe o espelho ali de todas as informações, né? Antes de assinar o contrato, que hoje algumas assinaturas são até por foto, né? Mas nem a assinatura, né? Exato. A sua foto já é sua assinatura, né? Exatamente. Mas você, para financiar um carro hoje, você recebe todas as informações. E é uma prática muito danosa hoje para o mercado, para aproveitar, entrar nesse assunto, de revisional, porque muitas vezes uma pessoa está com dificuldade financeira e chega um advogado, alguém, e diz assim, rapaz, entra com a revisional. É um problema a revisional. É um problema de forma genérica para o mercado, porque alguns bancos podem deixar de operar, porque acertou um valor que o cara ia pagar e depois o cara não paga. Se esse índice chegar a um patamar muito elevado, como aconteceu em algumas praças já, os bancos param de operar naquela região. E segundo, que a pessoa não vai ganhar, vai estar postergando um problema e vai estar cortando o crédito dela lá para o resto da vida. Exatamente. Né? Ele passa a ter um problema para o resto da vida com aquela instituição, não consegue mais financiar de jeito nenhum. Né? Então a gente recomenda, é melhor um acordo com o banco, volta na loja onde comprou o carro, olha, eu não consigo mais pagar, o que é que a gente consegue fazer, né? Vamos renegociar esse carro aqui, ou arranja um comprador para o carro, é melhor dessa forma do que você tentar postergar o problema de um banco não tomar por um período o carro, mas você vai ter que pagar lá na frente e ainda por cima vai ficar com um nome restrito a financiamentos. Você falou do banco aqui, só fazer um parênteses. Pois não. Porque eu fazia faculdade ainda. Meu primeiro emprego foi no Banco General Motors. No banco Rapaz, pode ser que nós tenhamos nos conhecido nessa época. Será? Qual foi o ano?
Foi 96, 95, 96. 95, 96. Eu fazia muito negócio. Tu trabalhava interno no banco ou trabalhava... Eu trabalhava interno. Agora, eventualmente... Que ficava na Dom Luiz. Na Dom Luiz, exatamente. Era na Dom Luiz. Eu cheguei algumas vezes... eu cheguei algumas vezes lá Foi, né? naquela época e eu fazia muito negócio com o pessoal da Sanalta. Eles não tinham departamento de usados, né? Então eu tinha contato às vezes por lá, porque geralmente as vendas eram feitas pelo Banco GM e eventualmente eu tinha que quitar algum carro quando recebia o carro usado, né? Tinha que ir lá liquidar e tal. E eu cheguei muitas vezes ali no Banco GM. Essa turma lá. E aí, rapaz, eu trabalhava interno, mas Sim. eventualmente existiam algumas ações que a gente precisava ir a campo. E aí era isso, Sim. quando tinha que tomar um carro, às vezes ia até com o oficial de justiça. Aí tinha que ir junto a alguém do banco para voltar dirigindo o carro. Exatamente. Você provavelmente, não sei se sempre chegou aí, mas a gente chegou a fazer muitos feirões no Iguatemi aqui, no estacionamento do Iguatemi. Sim. E sempre uma equipe do Banco GM lá, com as concessionários, a Sanalta participava também, né? Mas Tu deve ter conhecido o Ricardo Ramos, o Sim. Mapolunga, o Ricardinho. o Ricardo Casas. O Ricardo Casas. Aí né, a gente tem um grupo o Ricardo no WhatsApp, depois né? saiu, foi para a concessionária. Né? Eu não sei se ele está aqui pelo Ceará ou está no Pernambuco, que teve uma época que ele estava de mim, mas... A gente se fala, a gente tem um grupo do WhatsApp lá do pessoal legal. do Banco GM. Então, o Ricardo aqui da RC trabalhou no Banco GM também, não sei se foi no seu período. Ricardo, eu tenho que ver. Ricardo também, agora não fugiu o sobrenome dele agora. Mas é DSR. Bom, nós estamos chegando aqui quase no final, a Adélia já está sinalizando ali para a gente. Né, Adélia? A Adélia, vou falar aqui, o pessoal fica curioso, né? É a nossa Lombardi aqui, que ela nunca aparece e é citada sempre, né? Igual o Silvio Santos, né? Tem um Lombardi lá que a gente tem a Adélia. E a Adélia está de parabéns porque ela vê todos os detalhes, né? A iluminação, o microfone. Inclusive fizemos algumas correções aqui de iluminação, né? No decorrer do podcast aqui a gente fez algumas correções. Mas a gente está chegando na reta final e a última pergunta, aí eu vou inverter, vou começar daqui pelo Levi, tá? Perfeito. A última pergunta é a garagem do sonho de vocês. Aí eu vou fazer assim agora a ordem contrária, viu, Levi? Você vai ser o primeiro a dizer como é que você gostaria de ter a sua garagem, quantos carros são, um carro só, qual que é? Rapaz, seriam 3 carros do sonho. É 3, né? a garagem é grande. 3, um pouquinho. O primeiro é um pouco antigo, que eu sou apaixonado por carro mais antigo, né? Mustang, tempo da... Sim. Certo? O segundo ali seria um 4x4, que eu sou apaixonado também, que é a Defender, né? De Rover. Sim. E um tem bom gosto, homem. Tem bom gosto. E para finalizar, o esportivo mais atual, né? Um Porsche 911. Olha aí. Apenas. Qualquer coisa, né? O dia chega lá. Vai, aí são os parecidos, né? Pode falar, Carlos, aí. Mais ou menos ali a mesma linha aí. Né? O meu sonho é um pouco diferente. O meu sonho também são 3 carros, né? Minha filha acabou de passar no vestibular, então esse ano eu tenho que comprar um carro para ela. Esse aí vai ser um carro simples. Aí é o sonho dela. É o sonho dela. É o sonho dela, Mas aí ter o carro da família, a SUV, uma SUV grande, uma SW4, confortável, espaçosa, para poder estar com toda a família. Agora, o meu carro do final de semana, uma Puma GTB. Olha aí. Que na minha época da faculdade era um sucesso. Agora é o carro. Tem que achar o carro, tem que achar o carro. Pois é, vamos achar o carro, né? Tem que achar o carro. Mas, inclusive, semana passada... Olha, quando vocês forem fazer essa compra do carro da garagem de vocês, chamem o Marcos para fazer uma Exatamente, a consultoria gente lá, está aqui para avaliar o para veículo. fazer a avaliação, né? A parceria não é só de trabalho, não. Inclusive, o meu carro, meu Corolla, foi o Marcos que foi buscar. Foi, né? Eu conheci o Levi, né? Só para falar aqui, né? Eu conheci o Levi através de uma busca, né? De uma consultoria. Olha aí. Fui buscar o carro dele lá em Recife. Olha aí. Fui buscar o carro dele, a gente criou esse vínculo de amizade, né? Era cliente, a gente virou amigos e hoje ele faz, meu advogado aí, né? Hoje eu trabalho, Legal. trabalho em parceria aí. Marcos, qual a sua Pronto, garagem né? dos Eu sonhos tenho aí? 3 carros também, tá? Que é o meu sonho, né? Desde criança eu sempre sonhei, né? Meu pai sempre teve vários carros. Meu pai teve Tempra, teve Apollo, teve Escort, teve Cadete. Eu sempre gostei muito de carros, né? Então, assim, meu primeiro carro seria um SUV, tá? Um SUV também para a família, pensando na família, né? Que era uma Tiguan, né? Tiguan Highline, que eu considero os carros da Volkswagen bem tecnológicos e bem construídos, né? Seria um carro aí que realmente com 7 lugares, que me atenderia super bem.
um carro esportivo, né? Que eu também tenho um sonho, né? Uma Porsche 911, né? Quem que não sonha, né? Uma Porsche. Uma Porsche é um carro dos sonhos, né? Quem curte carro, inclusive eu já fui até na própria concessionária aqui da Porsche, né? Eu fui ver os carros de perto, a gente realmente se apaixona pela construção e a confiança. E é do mesmo grupo, Volkswagen, né? Verdade. E o terceiro carro aí é um carro normal para a gente trabalhar, né? Um carro realmente, um carro que me atenda nas minhas necessidades, né? Eu estava pensando em comprar ali um Honda Civic, né? Mas a gente fica naquele meio termo, né? Porque eu também tenho um Jetta GLI, né? Eu gosto bastante aí desses carros assim esportivos nacionais. Seria mais nessa linha. Tem alguma coisa com a Volkswagen. Exatamente. Sou fã dos homens da concessionária, da construção e da história, né? O Fusca foi muito vendido, o Gol foi muito vendido. Tem muito vendedor que eu conheço aí que o pessoal fala que trabalhou no grupo Saga na época, vendia muito Volkswagen, né? Vendia muito Gol, né? Foi um dos carros mais vendidos aí. A gente quando tá andando na rua, eu tenho uma filha de 9 anos, sabe? E ela presta muita atenção nos carros. Aí eu tô dirigindo que parece uma Kombi, pai, um carro raro. É engraçado. Gente, eu quero agradecer a vocês, de coração aqui, a presença de todos vocês. Foi muito rico o nosso podcast hoje, muitas informações relevantes para quem está nos assistindo. Eu sei que se a gente fosse detalhar mais aqui, a gente ia passar o dia inteiro, né? Tem muita coisa, muita informação. Mas só lembrando que vai ter o treinamento, né? Dias 13 e 14 de julho. Quem tiver interesse, procura na MD Consult, olha aí no Instagram, olha também no Sindvel, nós vamos estar mandando para todos vocês. E agradecer a você pela audiência e nos ajude aí compartilhando, indicando, recomendando e principalmente mandando comentários, viu? Muito obrigado a todos. Obrigado, Adélia.